Saúdo a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a separar esse tempo agora para, com alegria, através da leitura da palavra, orações, cânticos, demos graças, louvores e adoremos ao nosso Deus. Amém? Antes de iniciarmos nosso culto, irmãos, gostaria de dar alguns avisos. O primeiro é agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, compartilhando nossas transmissões. E aproveitando, a gente pede que vocês continuem fazendo isso. Comentem durante as transmissões para nós vermos quais irmãos estão assistindo, quais são os visitantes. Gostaríamos que aqueles que estão nos visitando hoje assistissem às nossas transmissões todas as quintas-feiras e domingos às 18 horas. Ok? Continuando, aqueles irmãos que queiram contribuir com a cesta básica, entre em contato comigo ou com o diácono Vinícius, que estaremos indo buscar esses alimentos na casa dos irmãos, ok? É só entrar em contato conosco ou WhatsApp ou pelo telefone. Aproveitando, gostaria também de agradecer a fidelidade dos irmãos que estão devolvendo os dízimos, contribuindo com os dízimos e as ofertas. Isso ajuda muito a nossa igreja e aqueles que estão doando esses alimentos. Vocês estão ajudando outras famílias aqui da igreja que estão passando por necessidade neste momento. O conselho e o pastor Bento estarão ligando para os irmãos, muitos já receberam essa ligação, e eles continuarão ligando para saber como vocês estão, que nós estamos afastados, porém, gostaríamos de saber como que os irmãos estão passando, certo? Para darmos início, irmãos, ao culto, convido que abram a Bíblia de vocês no Salmos 46, do versículo 1 ao 11. Salmos 46, do versículo 1 ao 11. O título é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na fúria dos montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Gostaria de destacar, irmãos, 3 versículos. Primeiramente, o versículo 1, que está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E os versículos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco, irmãos, sempre, nos cuidando, nos livrando do mal. A gente pode passar por tribulações, por dificuldades, e tenha certeza, a gente ainda vai passar por algumas. Mas creia no Senhor, creia no nosso Deus, que Ele é maior, que Ele sempre cuidará de nós e que, como está escrito no texto, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Devemos crer nisso, ter fé nisso. Mesmo com as tribulações, mesmo com as dificuldades, se apegue em Deus, saiba que Ele é maior que qualquer outra coisa e que devemos descansar no Senhor. Amém? Continuando, após a leitura da palavra, vamos entoar o hino 318, Ceifeiros do Senhor. E ainda gostaria de ressaltar a última estrofe, onde está escrito: Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Cantemos.
ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Amém? Vamos orar? Senhor, primeiramente, Pai, te agradecemos, Pai, por estar conosco, Pai, por não nos abandonar, por nos cuidar, Pai, apesar de sermos falhos, Senhor. Eu te peço, Pai, que neste momento que estamos passando, Pai, de pandemia, que o Senhor continue nos cuidando, Pai, nos fortalecendo, que apesar de passarmos por tribulações, Pai, o Senhor nos dê ânimo, Pai, nos dê vigor, Pai, para continuar. Te pedimos, Pai, que sejamos luz, Senhor, também, neste momento atual, que levemos a sua palavra para descansar os corações de muitos que não te conhecem, Pai. Te pedimos, Senhor, novamente que nos cuide, nos fortaleça, Senhor. Te peço também perdão pelos nossos pecados, Pai, perdão por muitas vezes, Pai, deixarmos a ansiedade, deixarmos que, em alguns momentos de angústia, deixarmos de pensar no Senhor e pensar primeiramente nessas tribulações, Pai. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando e nos cuidando, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Passo agora para a equipe de louvor, para estar cantando cânticos de louvor ao nosso Deus. Amém?
Quando encontro tua presença, posso então descansar.
Convido agora, irmãos, o pastor Bento, que trará a mensagem desta noite. Agradecemos a Deus, irmãos, por mais um dia aqui para levarmos a palavra de Deus até você. Receba essa palavra vindo de Deus, do trono de Deus para a sua vida. A leitura da palavra nessa noite, para nossa reflexão, se encontra em Romanos, capítulo 8, de 18 a 25. O tema que nós queremos colocar é a nossa esperança, ou seja, a esperança do cristão. Não podemos deixar também de ver nessa noite a esperança daquele que não tem Cristo, né? Porque também eles têm esperança. Nós podemos ter dupla esperança a princípio, que é a esperança em Cristo, o porvir e enquanto estamos aqui passando pela terra. Então o texto da palavra de Deus, Romanos 8, 18 a 25, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois a qual se vê, ou melhor, pois aqui alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos estar orando, pedindo a Deus que Ele nos ajude a entender a sua palavra. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por mais um dia, Pai. Agradecemos por ser o nosso Deus e por um dia, Senhor, se revelar a nós, assim como o Senhor se revelou claramente no caminho de Damasco a Paulo. Um dia também o Senhor se revelou a nós em um momento das nossas vidas. Continue, Deus, a falar conosco através da sua palavra, que nos edifica, que nos consola, que nos conforta nesse mundo, ó Deus, difícil de viver, sabemos sim, mas com o Senhor nós podemos ter a esperança que é aguardando, Senhor, a tua volta em nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais esse dia nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao olharmos para o texto, Paulo falando aos Romanos, olhando para o versículo 18, ele fala aqui que os sofrimentos do tempo presente, ele compara o que nós estamos passando aqui nestes dias na terra, ele não é comparado com aquilo que Deus tem para cada um de nós, que Ele vai nos revelar, a glória a ser revelada por Jesus. Então, nós aguentemos firme, Paulo está dizendo mais ou menos isso, né? Que o título é Os Sofrimentos do Presente e a Glória do Porvir. Então, nós aguentemos firmes, né? Inabaláveis, firmes em Cristo, dizendo eu sou de Cristo. Pode vir todas as coisas contra nós, mas nós continuamos afirmando, porque a glória a ser revelada em nós, para nós, ela não compara com essa vida aqui. Pode crer. Essa vida aqui é boa? Muitos acham legal, né? Mas a Bíblia diz que a que nós vamos viver não é comparado a isso que nós vivemos, não é? Então, a avaliação desse versículo, na primeira parte, Paulo então vai dizer isso. No versículo 19, ele diz assim que a ardente expectativa da criação, ou seja, nós temos uma expectativa da revelação sobre os filhos de Deus, né? Nós aguardamos isso, nós temos a expectativa, porque nem tudo foi revelado a nós, né? Tem um novo céu, a nova terra que precisa ser revelado, e Paulo então ele fala dessa ardente expectativa que nós temos então em relação
aquilo que Deus tem para nós. O versículo 21 diz, na esperança, é aquilo que nós queremos falar nessa noite, é o nosso tema, é a esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós temos uma esperança de que nós seremos redimidos, né, desse mundo corrupto, dessas dificuldades, da corrupção, de todos os lados que você vê, você vai encontrar isso, né? E nós ficamos abismados com isso, mas nós temos uma esperança, Paulo vai dizer aos romanos, aos crentes de Roma, que nós seremos redimidos, né? Nós seremos libertos dessa corrupção. Essa é a esperança dos filhos de Deus. O versículo 22, eu anotei uma palavra bem importante aqui, que é para que nós tenhamos esperança, para que nós recebamos a promessa, é necessário que cada um de nós suporte, né? Suporte as provações, suporte as tentações, suporte as perseguições, aumentando a fé em Jesus. Então nós temos que suportar tudo aquilo que vem sobre nós. Então, suporte. E nós temos que ter perseverança para suportar. E aí no versículo 23, ele vai falar mais uma coisa que dá esperança, que nós temos que aguardar, né? Desde já, aguardar exige o quê? Paciência. É um dos versículos que nós queremos dizer desde já, versículo do Salmos de número 40, versículo 41, que diz, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, esperar, aguardar, exige-se paciência, exige perseverança, exige um trabalho do cristão. Tem muita gente, já nessa introdução, olhando para esse texto, que nós vamos ver, até amigo de Paulo mesmo, né? Um camarada chamado Demas, ele não aguentou, ele não suportou as pressões e ele desistiu do cristianismo, nesse contexto aqui. Então, nós precisamos buscar esse Deus, saber que a nossa esperança, ela está para nós, porque o Senhor nos prometeu. Então esse é o texto da palavra de Deus que a gente traz. Nessa introdução também, irmãos, falar de esperança é um tempo bom hoje para nós colocarmos em pauta, né? Colocarmos para a gente refletir sobre a esperança. Por quê? O que nós esperamos, né, nesses dias? Nós vamos falar já já. Mas eu gostaria também de dizer que existem pessoas que só têm esperança neste mundo. Como que tem muita gente que tem esperança só aqui no mundo? Não olha para a vida após a morte, né? Para talvez a vida após a morte, para ele está tudo acabado. E tem religiões que diz isso. Simplesmente heresia. Não contém na palavra de Deus, não está na palavra de Deus isso, que quando nós morrermos aqui está tudo acabado. Então a esperança desses homens é só aqui neste mundo, né? Comer, beber, bagunçar e depois está tudo acabado, por heresia. Se confiamos na Bíblia, como cristão que somos, e nada da Bíblia, como nós temos dito aqui, nós podemos encontrar erro ou sinal de erro, mas a Bíblia diz que temos céu e inferno depois daqui. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E nós, então, não somos dessas pessoas. Graças a Deus que um dia Deus se revelou para nós. E nós podemos, então, ter a expectativa de um novo céu, de uma nova terra, onde o Senhor está construindo, Ele vai buscar. Essa é a esperança do cristão. Então o mundo não se acaba após a morte. Nós continuamos e ressuscitamos com Cristo, assim que a Bíblia nos diz. Meio ao mundo, nós estamos em meio ao mundo desesperançado, né? Muita gente não querendo casar. Será que vai dar certo o meu casamento? Será que posso casar? Será que eu não caso e daqui 10 anos, 20 anos, talvez, eu me separo, né? Nós estamos com um monte de ponto de interrogação na criação dos filhos. Como que nós criamos os nossos filhos, né? Nós que somos mais antigos, a gente criou o filho de um jeito até certo tempo e depois nós temos que criar filhos diferentes no mundo moderno, no mundo cheio das tecnologias, né? Então, a criação de filho é diferente. Como será também, ponto de interrogação, ou o mundo
que nós estamos vivendo, o futuro da igreja. Como que será o futuro da igreja pós-pandemia, né? Aqui vai um ponto de interrogação para os irmãos que estão nos vendo. Será que vão voltar, né? Qual será a motivação dos irmãos para voltar para a igreja, né? Qual que será o futuro, então, da igreja pós-pandemia, meio a esse mundo desesperançado, meio a esse mundo de pessoas que se acomodaram? Como será a escola pós a pandemia, né? Como será a escola? Será que terão uns 30, 40 alunos de novo em uma escola talvez de 40, 30 metros quadrados, né? Então, tudo isso é ponto de interrogação, um mundo preocupado, desesperançado, ainda mais temos as profissões que estão em extinção, né? A máquina fazendo tudo, quase talvez sozinha, temos até os robôs que operam, né? Videoconferência e aquelas coisas todas mais. Então, a estabilidade, outra coisa que preocupa o mundo, nesses dias, um mundo desesperançado, sem esperança, a estabilidade do funcionário público, né? Então, entre tantas outras coisas que poderíamos falar, poderíamos falar então da esperança nossa, dentro desse contexto de pandemia, a esperança de uma vacina que venha e nos proteja desse vírus, a esperança de uma política mais humana, que olhe para o pobre, né? Que olhe para aquele que não tem o que comer, não tem a casa, não tem saúde. Então, a nossa esperança é de ter essas coisas mudadas. O mundo também, esperança de uma família ainda voltada para Deus, porque as famílias elas têm se distanciado de Deus e por isso que tem se pagado ou tem pago um preço muito alto. E nós então, irmãos, vivemos nesse mundo. E o tema para nós nessa noite, ele é bem real e ele pode ser olhado nesse sentido, que é a esperança do cristão. Mas nós também podemos olhar para o mundo espiritual. Nós olhamos aqui no mundo real que nós estamos vivendo, né? Agora nós olhando para o mundo espiritual, nós temos a esperança da volta de Jesus, né? Quem não tem essa esperança? Nós esperamos Jesus. A qualquer momento, a qualquer tempo ele pode voltar, né? Para quem não crê em Jesus, será um dia de caos, mas para nós não. Nós cantaremos, aleluias, glórias ao Senhor, porque Ele voltou, o Mestre voltou, será um dia de festa para todos nós. Então, aguarde isso. Nós temos então essa esperança da volta de Jesus. Nós temos a esperança de vermos uma igreja mais atuante, uma igreja mais alicerçada, uma igreja mesmo que testemunha Cristo. Eu, particularmente, tenho essa esperança, a começar em cada um de nós, para vermos uma igreja mais atuante, mais alicerçada na palavra do Senhor, mais firme, né? Que não ande soprando de um vento para todo lado, mudando de igreja, mudando de Deus, mudando de religião. Então nós pretendemos ou temos uma esperança de ver uma igreja forte no Senhor. E gostaríamos de falar por último nessa visão espiritual de esperança, a esperança da vida eterna. Nosso último endereço, tem uma palavra aqui interessante, né? Sobre a vida eterna. Nosso último endereço não é a sepultura, né? Para quem crê na vida após a morte, para quem crê na palavra de Deus que fala que nós temos a vida eterna, ressuscitaremos com Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, o seu endereço, o nosso endereço não pode ser a sepultura, né? Então, esse texto que nós lemos, Paulo fala de esperança e nos dá essa esperança. Mas o texto também que nós lemos, eu estava pensando e nos remete lá para Hebreus, capítulo 11, onde fala dos heróis da fé, né? Nos faz lembrar da galeria dos heróis da fé, composta de homens como nós, que viveram num mundo totalmente diferente, sem Jesus ainda estar vindo, porque viveram antes, 700, outros 2000 anos antes de Cristo, que se despontaram como referenciais para nós, né? Porque eles não viram e creram. Eles viveram na terra, receberam sim as promessas de Deus, creram nelas, viram nelas de longe, né? Porque foi promessa, mas não alcançaram nesse tempo. O que mais nos impressiona é que mesmo não alcançando as promessas aqui, esses heróis da fé, eles não esmoreceram na fé,
nem blasfemaram, nem desistiram, muito pelo contrário. Você vai olhar os heróis da fé, Moisés, Abraão, Isaac, né? José. Então nós vamos ver essas pessoas caminhando, indo para frente, testemunhando a Cristo. Então nós vemos lá em Hebreus 11 os heróis da fé. O Senhor, então, Ele nos chama para sermos uma geração que não busca o imediatismo. Né? Então o que é o imediatismo? É coisa que a gente quer rapidão. Queremos ser santos sem buscar, queremos ser crentes sem experimentar Deus, queremos ser cristãos sem testemunhar a Cristo, sem encontrar com Ele. O imediatismo, então, ele nos mostra isso. Né? Então, o imediatismo, ele norteia as promessas humanas. Sabe por quê? Você pode comprar. Se você quiser um carro, né, e você tem o dinheiro, você vai lá e compra. Né? Fé não é assim. Encontro com Jesus não é assim. Você não paga para ter isso. Mas você vai, através da fé, buscando o Senhor, fazendo um relacionamento com Ele, andando com Ele no caminho dia a dia. E daí você vai se relacionando e você vai aumentando a sua fé. Então, não busque o imediatismo. Por isso que esses homens da galeria dos heróis da fé, eles buscaram andar com o Senhor. E nessa última quinta-feira aí nós falamos sobre Elias, um homem que andou com Deus. E nós vimos os milagres que ele fez. Irmãos, gostaríamos então de destacar nesse texto, depois de darmos essa introdução, gostaríamos de dizer que a esperança nos ajuda a alcançar as promessas. Primeira coisa que nós podemos afirmar diante desse texto é que a esperança ela nos ajuda a alcançar as promessas. Porque a esperança ela exige paciência nossa. Todos nós temos que ter paciência. Né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de paciência, como pescador. Quem é pescador, quem já pescou, sabe que tem que colocar a isca no anzol e ficar ali esperando o peixe chegar. E tem que ter paciência. Se nós lembrarmos de Pedro, que teve paciência a noite inteira e não pegou nada, é mais ou menos isso. Né? Às vezes nós vamos pegar, às vezes não vamos pegar, mas o pescador ele não está vendo peixe, ele jogou a isca e está esperando, ele tem que ter essa paciência. E tem muita gente, claro, que tem pescador, como Pedro, que passa a noite inteira com paciência para pegar e não pega. E tem outros que vão pegando, né? De tempo em tempo, vão pegando os peixes, vão trazendo para a sua canoa. Outro exemplo de paciência é o lavrador. Isso aqui eu acho super interessante. Para então nós termos as promessas de Deus, nós temos que ter esperança. E esperança exige o quê? Paciência. Um outro paciente é o lavrador. O lavrador, o que ele faz? Né? Em rápidas palavras, é claro que ele vai fazer muito mais, mas ele ara a terra, prepara a terra, ele vai plantar, né, a semente, vai escolher a semente, vai plantar. Olha o tempo que ele está gastando. Ele tem que ter paciência para isso. Ele vai esperar a chuva vir, né? E essa planta ela vai crescer, até ela crescer, dar flor, dar o fruto, você colher, Então, a paciência do lavrador é interessante também. Então, para você ter as promessas de Deus, você tem que ter esperança, que exige paciência. Mais um exemplo de paciência aqui é o guarda que espera o romper do dia. Nós que já fomos militares, os militares sabem disso, que você entra às 7, por exemplo, de hoje, e de domingo vai sair às 7 de segunda-feira. Né? Então, o guarda, a Bíblia vai falar sobre esses 3 exemplos, sobre o pescador, sobre o lavrador e sobre o guarda que espera o romper do dia. Porque exige-se paciência. Né? E o guarda está ali esperando o dia amanhecer para ele poder sair daquele serviço, passar um serviço sem alteração, ir para sua casa sabendo que ele cumpriu com a sua tarefa. Então nós precisamos aí, primeira coisa, para a gente receber as promessas de Deus, ou seja, céus, as voltas, a volta do Senhor, nós precisamos então ter paciência. Eu pergunto para você, nesses dias de dificuldades, será que nós estamos tendo uma paciência legal diante do Senhor? Os Salmos diz, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
esperança, promessas, a gente tem que ter paciência. A esperança, então, irmãos, ela vem atrelada com a fé. Fé, ela não é obra do acaso, mas é fruto da ação da palavra de Deus na vida de quem crê, né? Então, a esperança, ela é fruto dessa palavra, é a revelação de Deus para nós. A fé é construída, a fé é fruto de ouvir a palavra, como diz Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é construída, né? Todo dia. Como foi Davi construiu a sua fé, como foi muitos profetas que andou com o Senhor, ele foi construindo a sua fé, e nós precisamos construir a nossa fé dia a dia. Ela é fruto da experiência de ouvir a palavra de Deus, de ver os milagres de Deus, e nós podemos ver isso só diante dessa expectativa de andarmos com o Senhor. Sobre este pilar de ouvir e aplicar, teremos as experiências que consolidarão a nossa fé, confirmando dia após dia a nossa caminhada em direção ao Senhor e a sua vontade. Eu penso, irmãos, que foi assim com Caleb e Josué e Caleb, né? Durante a caminhada no deserto, eles dia a dia viram os milagres do Senhor, e assim quando eles chegaram lá para olhar a terra, né, que emanava leite e mel, eles puderam então estar preparados ali, fora aqueles outros ainda que não entenderam o momento. Josué e Caleb disseram: não, essa terra é nossa, o Senhor está conosco, Ele nos deu essa terra, nós vamos possuir essa terra. Então, é confirmação do dia a dia. Essas promessas, elas podem ser para cada um de nós, mas nós temos que estar preparados diante do Senhor. Os que andam em fé enxergam além da distância que os normais veem, né? Nós podemos olhar além daquilo que todo mundo vê. Assim foi com Josué, com Caleb. Eles olharam os gigantes, olharam a terra que engolia. Aí Josué e Caleb diz: não, o Senhor já nos deu, o Senhor está conosco, Ele vai nos ajudar. Não são essas coisas que nos vão amedrontar. Então os que andam em fé enxergam além das distâncias comuns que os olhos humanos alcançam. E o caso de Josué e Caleb. A alma daquele que espera a promessa pela fé faz com que ele não olhe para as circunstâncias, como nós acabamos de ver. Os que estavam olhando normalmente com seus olhos humanos, o que eles viram? Dificuldade para entrar na terra prometida. Mas quem estava olhando com os olhos do Senhor, pela fé, eles enxergaram uma terra boa, que emanava leite e mel, que o Senhor já tinha dado. Nós precisamos então, nesse momento, confiar na fidelidade de Deus. Ali o Senhor nos mandou ficar. Ali, se nós pisarmos com a planta do nosso pé, vai ser bênção, vai ser fértil. Então nós precisamos aí saber que para nós termos essa esperança, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter fé acima de todas as coisas e esperança que nos ajuda a alcançar aquelas promessas que o Senhor deu para cada um de nós. Então, a primeira parte, nós queremos dizer que essa fé, ela ajuda então a gente a alcançar essa esperança que nós temos no nosso coração. Porque uma esperança sem fé em Deus, nós poderemos então olhar só para esse mundo e não termos a visão que Deus quer nos dar. Nós precisamos então abraçar as promessas e deixar que o Senhor atue em nós. Abraçar as promessas é deixar que Ele nos molde o nosso estilo de vida todo dia, né? A vida, ela está difícil para todo mundo, mas o crente, ele vai viver olhando para o Senhor. Está difícil, mas o Senhor está conosco. Estamos com dificuldade, sim, mas o Senhor está conosco. Nós confiamos nas promessas do Senhor. Nós temos esperança nas promessas do Senhor, ainda que demore, né? E por isso que tem que ser um estilo de vida todo dia. É estar sempre pronto para nos mover em Deus e para Deus. Essa é a nossa esperança, a nossa maior promessa. Falando em promessa, o que é? É a vida eterna. E para termos a vida eterna, nós temos que ter esperança. O que é esperança? Nós podemos dizer que nós esperamos aquilo de bom que vai acontecer. A vida eterna é uma dessas coisas boas. E uma segunda coisa, irmãos, que o texto nos ensina é que quem é aquele que espera? Quem é que espera? Quem é que
tem esperança? Marcas daquele que espera. Primeira coisa, que são os nascidos de novo. Esses têm esperança. Infelizmente, como nós já dissemos, muitos estão sem esperança. Por quê? Precisam se conectar com Deus, precisam se encontrar com Deus para ter essa esperança. Então, quem tem esperança é o nascido de novo. Segundo, é aquele que o próprio Deus lhe deu a fé. Não adianta, eu penso particularmente que não adianta você buscar fé. Em partes, talvez sim, mas quem vai dar a fé, quem é o soberano para dar a fé, é o próprio Deus que nos dá a fé para nós rompermos com a nossa falta de fé. Quem é aquele que espera a fé? É aquele que é paciente. Aquele que espera, todos os que esperam, são aqueles que têm paciência, né? Como nós já falamos, muitos por falta de paciência já perderam muita coisa, né? Até o próprio pescador mesmo, talvez na hora que ele estava lá e resolveu ir embora, é a hora que o peixe estava chegando e ele não teve paciência para ficar mais um tempinho ali esperando o peixe. Então, nós precisamos saber que aquele que é paciente é esse que espera. Esse tem a capacidade de esperar, o nascido de novo e aquele que o próprio Deus lhe deu a fé. As promessas são importantes, irmãos. É interessante a gente falar isso. As promessas são importantes, mas totalmente precioso é o Senhor da promessa. Porque tem gente que só quer as bênçãos, né? Mas o Senhor da bênção eu não quero. Eu oro para que eu tenha muitas coisas, mas quando o Senhor manda eu obedecer, quando Ele manda eu orar, quando Ele manda eu olhar para cima, nós olhamos para o outro lado. Então, as promessas é importante? Mas o Senhor da promessa é mais importante ainda, porque se você tem o Senhor, você tem a promessa. E se você tem só a promessa, você só fica com as promessas aqui, e nós então esquecemos do Senhor. Tem pessoas que só buscam as promessas. As bênçãos que aguardamos são tremendas, mas imprescindível é ter o abençoador, né? Nós buscamos as bênçãos do Senhor, mas o importante é termos o abençoador em nossas vidas. Tendo o abençoador, como nós já falamos, nós temos as demais coisas. Como está escrito em Mateus 6:33. Enquanto vivemos aguardando o Senhor, aquilo que Ele tem falado para cada um de nós, nós vamos ter a expectativa, a esperança de estarmos com os nossos olhos voltados para o Senhor. Porque nós somos forasteiros aqui, né? Nós temos que ver isso. Em terra estranha estou, como diz o hino, celeste pátria assim é para onde que nós vamos? Então, enquanto vivemos aqui, aguardamos por tudo que o Senhor tem falado, cresçamos então na comunhão. Enquanto estamos aqui, aproveite a comunhão, aproveite a dependência de Deus, aproveite a oração, descubra que as promessas são importantes para a vida presente e futura também. Então, as promessas de Deus, elas são muito importantes para essa vida presente, né? Porque nós esperamos que amanhã vai ser melhor, como nós falamos, né? A política, a família, a igreja. Então, ela é importante para essa vida, as promessas do Senhor. A nossa esperança diante das promessas, ela é também importante para o futuro. Por quê? Porque nós falamos que o Senhor vai voltar, porque nós falamos que nós subiremos com o Senhor, nós teremos uma casa no céu, e assim então, isso é vida futura. O que é mais importante para Deus não é se nós alcançamos todas as promessas, mas que nós o amemos Ele, independente disso, acima de qualquer circunstância, nós temos que esperar no Senhor. Não importa se nós vamos receber as bênçãos aqui, não importa se nós vamos alcançar tudo isso aqui, mas o importante é que nós olhamos para Ele. Nós devemos viver cheio de esperança. Fazendo assim, proclamaremos a verdade e alcançaremos um testemunho de fé inabalável de cada um. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar firmes no Senhor. Não viveremos ou viveremos movidos pelas circunstâncias, né? Ou seja, as dificuldades, os problemas, os terremotos, as guerras, elas estão acontecendo, mas a nossa fé ela não pode ser modificada por essas coisas. Nós aguardamos tremendamente Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nós aguardamos
Deus, o nosso Pai, na esperança de que um dia Ele estará conosco. E a Bíblia diz que Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. E Ele vai dizer, a palavra diz que Ele vai nos receber como filhos. E nós iremos com Ele e viveremos para sempre e sempre. Essa é a esperança nossa do cristão. Nós não podemos até ficar preocupados de momentos, mas quando você começa a orar, o Senhor vem falar com você, e aí então Ele te enche de esperança. Olhe para o Senhor. Qual que é a base da nossa esperança? É a palavra do Senhor, né? Aqui está a nossa esperança. Qual que é a base da nossa esperança? O próprio Cristo, que nos disse todas as suas palavras enquanto Ele passou por aqui, nos 3 anos que Ele passou por aqui. Então, dos 3 anos de ministério dele, o que ele disse para a sua igreja, o que ele disse para os seus discípulos. Então, essa é a base da nossa esperança. Enfim, irmãos, concluindo, 1 Coríntios vai dizer, 2,9, que diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós temos que ter essa esperança. E daí o Senhor vai abrir os nossos olhos e nós vamos ver coisas magnificantes, coisas maravilhosas, assim como Paulo diz que as coisas que passamos por aqui, as dificuldades que passamos por aqui, não é comparado à glória, à beleza que iremos morar. Irmãos, se você não tem fé para crer nisso, peça a Deus, e Ele vai dar gratuitamente a cada um de nós. Concluindo, então, citamos esse versículo de 1 Coríntios 2,9, e digo para você, tenha paciência, que você vai alcançar a esperança. Tenha obediência, que você vai alcançar a esperança. Tenha perseverança, que você vai ter as promessas junto com a esperança. E teremos as promessas, então, de Deus, através da esperança que nós temos. A nossa esperança é em Cristo. A nossa esperança é dias melhores, como nós já dissemos. A nossa esperança, ela não está firmada em palavras de homens. A nossa esperança, ela não está firmada em alguma instituição religiosa. Ela está firmada na palavra do Senhor, porque o Senhor disse e Ele vai cumprir. Que o Senhor nos ajude a ter uma esperança, a esperança nossa renovada cada dia diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Após essa mensagem edificante, irmãos, vamos entoar o hino número 164, Nome Precioso. Santo nome incomparável de Jesus amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom do seu fé, a esperança do porvir, nome bom. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto hoje.
Agora, gostaríamos de agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, que convidaram outros irmãos também a assistir a nossa transmissão, o nosso culto. Agradecer aos irmãos, como eu disse no início do culto, aqueles que estão compartilhando. Agradecer a presença dos irmãos que estão fiéis assistindo aos nossos cultos, se edificando conosco. Nós aqui dentro da igreja e vocês ainda dentro da casa de vocês. Amém? Neste momento, eu convido novamente o pastor Bento para estar orando a oração final e impetrar a bênção apostólica. Agradecemos a Deus, irmãos, por mais um dia, por mais uma reflexão da palavra de Deus, e que a esperança chegue até você. Eu não sei o que você tem passado, né? Se é a esperança de saúde, melhor na saúde, de melhorar a sua saúde, melhorar a sua finança, melhorar a sua família, mas que você olhe para a palavra de Deus, ore, busque o Senhor, e Ele vai renovar a nossa esperança a cada dia nele. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por esse dia. Te agradecemos, Pai, por mais esse culto, por mais essa reflexão da Tua palavra, onde nós, ó Deus, falamos da esperança que está na Tua palavra, que está em Cristo. A nossa esperança não está nesse mundo, mas está no Senhor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos chamou para termos essa esperança. Oramos a Deus por aqueles ainda que não se encontraram contigo, mas que possam, ó Deus, brevemente se encontrar e ter a esperança de que tudo não se acaba por aqui, mas o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Fortalece, Senhor, a Tua igreja. Cada um de nós, que possamos, ó Deus, nesses dias difíceis que passamos, sem ter comunhão, sem congregar, mas através, Senhor, dessas transmissões, o Senhor tem nos abençoado. Fica conosco, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Que o Senhor abençoe a igreja.